Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar a reunião. Sempre um prazer grande estar aqui na casa da irmã Maria Angélica, que eu tenho a oportunidade de acompanhar desde a fundação. E agora até me espantei, 30 anos, não tinha feito as contas, desde que era num condomínio. Eu não me lembro o nome do condomínio, que eu me confundo um pouco aqui na Barra, mas era um condomínio, depois foi para a reunião, para a região administrativa. Depois foi lá para trás da Recreio, e depois aqui. Então, eu venho acompanhando esse crescimento da casa. É uma reclamação hoje. Cadê o piano? Pois é, ela está dodói, coitadinha. Eu já venho seco pelo piano. Mas não, lá tem piano, eu vou ficar quietinho. Né? Aí, cadê o piano? Então, fica aqui registrado a falta do piano. Bom, o tema de hoje é um tema instigante. Todos os temas são instigantes, todos os temas são importantes para a nossa reflexão, mas o de hoje é a realização de uma profecia de Jesus. Jesus faz uma profecia, faz várias, mas essa é bastante significativa. E eu vou ler o trechinho. Vinde a mim, não, desculpe, é o Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Está no Evangelho de João. E é interessante, porque Jesus faz duas afirmativas importantes aqui. Ele promete um consolador. Bom, só precisa de consolo quem sofre. Então, ele faz uma predição de que, apesar da sua entrada no mundo, apesar do conjunto de seus ensinamentos serem trazidos àquela época, ele promete um consolador, porque vai ter problema pelo meio do caminho, que vai relembrar o que ele disse e vai acrescentar coisas novas. Então, ele já diz que o que ele disse vai ser esquecido ou deturpado, e a história mostra isso, e coisas novas. Mas que coisas novas? Por que não falou naquela época? Se vai falar coisa nova, porque a gente não tinha capacidade de compreensão para essas coisas novas. É como se um professor estivesse numa classe de alfabetização e ele ali não poderia falar para aqueles alunos de alfabetização sobre literatura, sobre informações que precisaria da base para poder ter acesso, porque não haveria naquela turma de alfabetização de crianças capacidade de compreensão, não falta de capacidade do professor, mas sim capacidade de compreensão dos alunos. Mas o deturpar. E a gente vai ter que se lembrar, porque até hoje a figura de Jesus é deturpada. O que ele veio fazer é deturpado, o mal-entendido. Porque até hoje, em várias confissões religiosas, todas as confissões religiosas são importantes e são absolutamente respeitáveis. Mas respeitar não é concordar. São coisas diferentes. E, para muitas pessoas, certas informações ou certas posições são inaceitáveis para quem pensa, ou para quem se propõe a questionar, são inaceitáveis. Uma delas é que Jesus morreu na cruz para nos salvar.
tem que entender o que é salvação. Se salvar é para pagar os nossos pecados, realmente, como professor, ele foi um desastre. E como mestre também. Porque qual é o pai comum que faz o dever de casa do seu filho? Porque se fizer, ele pode até tirar 10, mas não vai aprender nunca. Como mestre, teria sido um desastre. Qual é a pessoa... Imagina, eu gosto de fazer uma pequena metáfora, uma pequena simulação. Eu, às vezes, repito, mas é que eu ainda não encontrei nenhuma nova, então eu vou repetindo as velhas. Quando eu encontrar uma nova, eu falo a nova. Tá? Imagina que a gente esteja numa situação de estar muito endividado. Para muitas pessoas, nem é preciso grandes imaginações. Tá? Mas vamos lá. A gente está bem endividado. E que uma pessoa se apresente e pergunte quanto é que você deve. E você diz, eu devo tanto. E essa pessoa te dá o dinheiro e você, então, toma aqui e paga a sua dívida. Ou, numa outra situação, que uma pessoa chega e te pergunte quanto é que você deve. Eu devo tanto. Então, vou te fazer uma proposta. Eu sento do teu lado e vou te ensinar você a administrar seu dinheiro, pagar suas dívidas e nunca mais se endividar. Eu não vou perguntar qual dos dois a gente gostaria de encontrar, porque mentir é feio. Mas qual dos dois seria mestre? Aquele, com certeza, que nos ensinasse a nunca mais nos endividar. Porque aquele que pagasse as nossas dívidas, o que ia acontecer no minuto seguinte? Bom, já que está zerado, vamos lá no shopping ver se tem alguma coisa nova. Talvez a gente se endividasse mais ainda. Então, Jesus, como mestre, se ele tivesse morrido na cruz para pagar os nossos pecados, lamentavelmente teria falido. Lamentavelmente teria falido. A morte de Jesus foi uma morte por ele ser considerado um rebelde. Alguém que ia contra os valores do Império Britânico. Jesus morreu porque ele foi contra César. Simplesmente isso. Basicamente, os estudiosos... Ele foi um prisioneiro político e morto por uma questão política. Israel estava dominada pelo Império Romano, havia muita rebelião em Israel, muitos movimentos rebeldes contra o domínio. Esses rebeldes, eles eram crucificados. Jesus não morreu entre dois ladrões, Jesus morreu entre dois bandidos. Por que eram bandidos? Porque formavam bandos. E que eram rebeldes, que normalmente se juntavam em bandos para assaltar caravanas e pessoas para formar caixa para a Revolução. E esses bandidos, ladrão de galinha não ia para a cruz, dava um trabalho danado para julgar. Eram os rebeldes, que eram chamados bandidos. Sicários, que usavam facas, né? A sica, que é a arma, usavam facas para assaltar e para matar. Então, Jesus foi considerado um rebelde, basicamente, pelos estudiosos, por pessoas que estudam em cadeiras acadêmicas, por causa do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele separa coisas de César e coisas de Deus. Ali foi considerado rebelde. E ele foi morto pelo Império Romano. A crucificação era uma morte romana, pena de morte romana. A pena de morte dos judeus era lapidação, por pedra. Tá? Então, ele foi considerado um rebelde, e por isso ele foi preso e condenado. Os seus ensinamentos eram realmente de rebelião. Jesus era um subversivo dos grandes, um rebelde significativo, um encrenqueiro, se a gente puder dizer assim. Mas num sentido não do esperado por Israel. Porque Israel esperava um Messias, um Salvador externo. Àquele tempo, as profecias indicavam o surgimento desse Messias, esse Salvador, que tiraria Israel daquela condição de Estado invadido e dependente do Império Romano, que cobrava taxas muito
pesadas de impostos e colocaria Israel no oposto. Ou seja, de dominado a dominador. Uma espécie de general, alguém que tiraria Israel daquela encrenca. Então, você deveria ser um rebelde mesmo. Esperava-se um líder, alguém que liderasse o movimento. E tinham vários, surgiram vários. A época de Jesus tinham vários. E por que Jesus marcou? Por que Jesus foi lembrado e até hoje? Porque a rebelião dele foi o oposto. Ele não propunha uma rebelião externa. Ele não propunha uma mudança externa, porque é o que a gente mais quer. Alguém que resolva o problema. Não é até hoje? Alguém que vá lá e dê jeito na situação. E a gente se beneficie dessa solução. Até hoje é assim. O que a gente espera de um governante? Que ele resolva. Aliás, tem uma frase interessantíssima, acho que muita gente lembra, do presidente Kennedy, quando foi eleito, que ele disse: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Ele faz uma inversão, porque a gente sempre espera: o que você pode fazer por mim? O que o país pode fazer por mim? Quem é o general que vai me salvar aqui do domínio romano? Quem é que vai resolver o meu problema? E Jesus disse: é o oposto, companheiro. A rebelião é interna. Porque a gente colhe do que semeia. Não existe ninguém responsável pelo que me acontece. E se você quer mudar o exterior, você não muda, você só muda a forma como você enxerga o exterior. E para isso você tem que mudar por dentro. A rebelião de Jesus era uma rebelião de valores. Ouviste o que foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas. Gente, isso é o oposto. Caramba! Pô, mas não é... Olho por olho, dente por dente, já era uma evolução da lei. Porque no passado, antes do código, chamado Código de Italião, tal e qual, os soberanos, os reis, eles tinham poder de vida e morte sobre seus súditos. Então, o sujeito roubava um carneiro e era pena de morte para ele, para a família, e perdia a fazenda inteira. Era desproporcional a pena do crime. O olho por olho, dente por dente, colocava proporcional. Então, fez um crime, proporcionalmente, você tem uma pena proporcional. Até hoje nós procuramos adequar penas à gravidade do crime. Mas Jesus está falando de um outro tipo de crime. Amai os inimigos. Amar é complicado. Esse negócio de amar é o verbo sem vergonha. Até aqui, no português, que é uma língua sofisticada, a gente tem que contextualizar o que é amar. Porque uma coisa é amar chocolate, amar cachorro e amar o filho. A gente usa a mesma expressão. E é lógico que depende do chocolate, do cachorro e do filho. Sempre. Mas é a mesma expressão. Da mesma forma como odiar. Odeio o quiabo. Quer dizer que eu vou entrar em convulsões, vou ter uma crise biliar porque eu vi um prato de quiabo na frente? São expressões que têm que ser contextualizadas. Jesus falava em aramaico, num país que a língua era o hebraico. Dominado por um povo que falava latim e a língua internacional era o grego. Era uma salada. E os primeiros textos são em grego, depois traduzidos para o latim. E amar tem várias definições em grego. Basicamente, pensa-se, e é o mais correto e o mais coerente, que Jesus não estava dizendo que a gente tenha sentimentos iguais por quem eu amo, por quem é próximo, por quem me é querido, do que por quem eu tenho dificuldade de relacionamento, seja lá por que causa for, que é o inimigo. O que ele dizia, o que é mais lógico, é que a gente precisa ter um comportamento igual, independente de com quem seja. Um comportamento proativo e não reativo. Ou seja, se eu faço alguma coisa porque ela é correta, eu faço com quem eu gosto e com quem eu não gosto.
Eu me comporto da mesma forma com quem eu gosto ou com quem eu não gosto. Porque se eu for só educado com quem é educado comigo, eu não sou educado. Eu sou uma pessoa reativa. Se eu só dou presente de aniversário para quem me dá presente de aniversário, ou se eu só convido para minha casa para quem convida, ou se eu só cumprimento quem me cumprimenta, eu sou uma pessoa reativa. Eu não sou uma pessoa proativa. E o que Jesus fala é: seja proativo. Teu comportamento não pode depender do outro. Isso é libertador. Simples. Porque se o meu comportamento depende do outro, quem manda em mim é o outro. Se eu só rio para quem ri para mim, quem está me fazendo rir? Sou eu ou é o outro? Então é libertador. Jesus propõe uma libertação de valores. Perdão. A gente fala perdão é um negócio complicado. Por que perdão é complicado? Porque a gente é orgulhoso, porque a gente é duro. Não aceitar a frustração, porque a gente só precisa perdoar se for ofendido. O que é a ofensa? É a frustração de uma expectativa. Então nós jogamos expectativa no outro, o outro não corresponde às nossas expectativas e a gente culpa o outro. Caramba, fui eu que joguei a expectativa. Fui eu que esperei do outro mais do que ele pode dar. Não tem um ditado popular que diz que cada um dá o que tem? Então eu não posso esperar que uma pessoa dê aquilo que ela não tem. E aí eu me frustro. Olha, se eu elevar meu padrão, eu vou me frustrar menos. Aí quando eu não perdoo, qual é o sentimento que entra? O que entra? Qual é a energia do não perdão? Densa, pesada, mágoa, melindre, vontade de revidar, de vingar, tudo isso é tóxico, mata. Mata quem? A quem está sentindo. As energias do não perdão são muito densas. Elas congestionam nossos chakras. Elas complicam as nossas vidas. Elas atingem os nossos órgãos. Começa pelo perispírito e depois vai para o corpo físico. Elas matam. Olha para as pessoas duras, amargas, que não perdoam, como elas são tensas, como elas são fechadas. Tomara que a gente não veja essas pessoas no espelho. Agora, o perdoar é limpar. Perdoar é esquecer? Não. Por favor, às vezes eu vejo assim, perdoar é esquecer. Ora, se esquecer fosse fácil, a gente não encarnava com o esquecimento do passado. A própria lei nos coloca no esquecimento. Perdoar é mudar os sentimentos contra o fato que aconteceu, com o fato. Isso é perdoar. É mudar o sentimento. E deixar o fato no passado. Porque o não perdão, ele traz o fato permanentemente para o presente. Então, aquelas energias densas do fato, do sofrimento, da dor, da frustração, que aconteceu às vezes há 20 anos atrás, elas continuam sendo carregadas dia a dia para o presente. E é isso que mata. Então é um exercício de deixar o fato no passado e de mudar os sentimentos em relação àquele fato. Seja um fato, algo que eu fiz, algo que me fizeram, porque é o perdão e o auto-perdão. São juntos. Se auto-perdoar também. Não é só perdoar aos outros, se auto-perdoar também, desde que haja mudança de comportamento. E com relação aos outros, diminuir a expectativa, perdão. Quanto menos expectativa eu tiver, menos possibilidade eu tenho de me frustrar. Porque se eu não perdoo, se eu tenho sempre expectativa, é como se um cachorro me mordesse, eu saísse atrás correndo do cachorro para morder o cachorro. O que é ridículo. E o não perdão é exatamente sair atrás do cachorro para morder o cachorro. Ah, mas tem coisas e tem coisas, sem dúvida nenhuma. Tem eventos que são muito difíceis, muito dolorosos. E a esses eventos, se a gente confia na providência divina, a gente deve entregar à providência divina. Porque se a gente vai para se vingar, se a gente continua com essa energia, ela só vai nos fazer mal. O não perdão só funciona em novela mexicana. Ali funciona. Né? Rodolfo Augusto não merece o meu perdão. Plá! Aí vai entre o comercial. É coisa de SBT, deve ter uns negócios assim.
Então, é libertador. Só que é difícil. É muito complicado. Então, as propostas de Jesus são uma revolução nos nossos valores. E para mexer nos meus valores, você tem que me dar uma motivação. Se você chegar para mim e diz, olha, essa forma como você se comporta, esses seus valores não estão legais, tá bom, mas eu estou vivendo com eles assim mesmo. Então, o que você me propõe? O que eu ganho mudando? Essa é uma barganha. É quase uma troca. Você vai lá no médico, o cara diz, você está com sobrepeso. E o médico diz, olha, você tem que emagrecer. Tá bom, me diz aí como é que estão meus exames. Não, o colesterol está bom. Triglicerídeo está bom, está tudo bom. E por que eu vou emagrecer? Por que eu vou fazer esse sacrifício? Porque para emagrecer eu tenho que deixar de comer. O que eu gosto. Que as nutricionista é terrível. Porque todas elas são bonitas, já reparou? Nutricionista é bonita, elas são sorridentes, mas elas são bruxas. Fantasiadas de fadas. Que você olha é uma fada, mas é uma bruxa. Que ela ri para você. Ela te recebe sorrindo. Né? Ela sabe o que vai fazer contigo, mas ela te recebe sorrindo. Pode comer à vontade, tudo que você não gosta. Pô, isso eu sei, eu tenho que pagar a consulta? Tudo que eu não gosto, claro que não vai me engordar, eu não gosto. Eu quero saber como é que eu como o que eu gosto. Não, isso você não pode. Obrigado, isso eu também não preciso estudar 5 anos na faculdade para saber isso. Mas, e por que eu tenho que mudar? Se está tudo bom. Porque eu vou ter que parar de comer ou vou ter que fazer exercício. Não gosto de uma coisa nem da outra. E agora? Agora, se está lá, olha, seu colesterol está alto, seu triglicerídeo. Se você continuar assim, você vai ter um AVC ou um infarto. Espera aí, vamos conversar. O que eu tenho que fazer para mudar? Porque me deu uma motivação. Eu tive uma motivação dessas há muito tempo atrás. Quando eu estava num processo em que eu fui fazer uma consulta espiritual e o espírito amigo disse, olha, se você continuar desse jeito, dessa forma como você está, ano que vem você está do lado de cá. Eu falei, não, peraí. Do lado de cá não era do lado dele, do lado de cá era morto. Não, isso não está legal, não. Eu vou reformular. Porque ele me deu uma motivação. Como espírita, eu tenho certeza que eu não tenho medo da morte, mas não estou com pressa nenhuma. Na hora certa, não vou adiantar o relógio. Aí eu mudei. Fui mudar os hábitos que estavam me levando fui fazer o esforço da mudança. Ora, Jesus propõe uma mudança significativa de valores, de forma de enxergar o mundo, de forma de me enxergar. Libertadora. Mas eu estou vivendo assim. A gente continua vivendo assim. Tão difícil, mas tão difícil, que 3 ou 4 gerações depois da morte de Jesus, ou seja, depois da morte dos seus apóstolos, que foram os que divulgaram, já tinha subvertido tudo para trás para o que era. Ídolos, igrejas, padres, bispos, já estava tudo se acertando com os governantes, já um domínio, quando Jesus fala de libertação. Mas ele mesmo não deu lá grandes motivações. O que ele falou? Reino dos céus. Reino dos céus. Mas você trouxe... Esse negócio é vago. O que é reino dos céus? Troço vago toda a vida, até para os apóstolos. Até hoje é complicado. O que é reino dos céus? O que é céu? Céu para o católico, né? É um paraíso. Ficar lá ouvindo as liras dos anjos. Isso deve ser monótono toda a vida. Isso deve ser... Imagina uma pessoa agitada, né? Inferno, né?
Eu me lembro quando era criança, não, jovem, né, que eu estudei na Central do Brasil, o 2º grau à noite, que você já imagina o que eu vi na vida, né? Matava aula para ir para o inferninho na Praça Mauá. Inferninho. Era divertido. Eu fico imaginando o inferno. Deve rolar uma Janis Joplin, não? Deve ter um rock da pesado. Quer dizer, vem com aquele céu monótono e fala de um inferno, né, que deve ser mais interessante. A gente, de repente, ri. Ri porque parece incoerente isso. Isso já não serve mais. Isso não é motivador. Tanto não é motivador que ninguém leva isso a sério. Nem os próprios da confissão levam isso a sério. Deixa quando eu morrer eu vejo. O céu do muçulmano é diferente do céu do católico, do céu do protestante, do céu do judeu. Então fica uma coisa vaga. Eu vou trocar a minha forma de viver por algo que eu não tenho a menor ideia do que seja? Qual é a motivação? Alguns fizeram, porque confiaram. Pô, o cara é bom. Confio nele. Alguns fizeram. Mas outros não. E ele sabia que isso ia acontecer. Mas ele também não podia falar mais nada de vida espiritual. Então ele promete um consolador, que ia trazer informações, resgatar a essência do seu ensinamento, que ia ser perdida, e resgatar, ou trazer as informações que faltavam para dar motivação para a conduta. Para mudança de conduta, porque é uma mudança de conduta. Mudança de valores é mudança de conduta. É mudança de escolhas. Mudança de escolhas traz mudança de consequências. Porque enquanto a gente faz as mesmas escolhas, tem as mesmas consequências. É ilógico querer continuar a fazer a mesma coisa e esperar que as coisas mudem. Para as coisas mudarem, eu tenho que mudar a forma de fazer escolha. E eu escolho baseado em quê? Em valores. Nós estamos aqui porque aqui hoje tem um valor maior do que as outras opções. Por isso a gente está aqui. Escolha. Ninguém está aqui obrigado. Ninguém foi lá fora catar ninguém. Veio porque quis. Veio porque aqui essa escolha tem um valor maior do que as outras. Quando a gente sair daqui, acabar a reunião, nós vamos fazer outras escolhas. Vai para o shopping, vai para o cinema, vai para o teatro, vai para o restaurante, vai para casa, vai para qualquer lugar. Vai fazer escolha baseada em quê? Em valor. E toda escolha tem consequência. Só que a consequência, Jesus falava da consequência espiritual, então ele falava reino dos céus, porque é a continuidade da existência. Mas isso é um dos grandes enigmas nossos, da humanidade. Sentido da vida, continuidade da existência. O que tem depois da morte? Porque a morte a gente sabe que existe, nós somos o único animal que sabe que morre. Mas o que tem depois da morte? Se você não me diz com muita clareza ou lógica o que tem depois da morte, eu não vou nem me preocupar com isso agora. Eu vou viver o hoje, o aqui e o agora, porque isso aqui é real, é palpável. Mas o que tem depois da morte é vago, se não tiver uma informação consistente. Existe morte? Sim. E o que tem depois da morte? Não faço a menor ideia. Reino dos céus, eu não acredito nesse troço, não. Não tem nada. Se não tem nada, eu vou viver aqui agora. Tem alguma coisa. Quando tiver, eu vejo como é que eu resolvo. Porque o real está aqui. Agora, quando você tem informações sobre a continuidade da existência, que é o que a doutrina espírita nos traz, ela nos fala de sentido da vida, que é a busca das religiões, é a busca das filosofias. Por que a gente vive? Por que acontece comigo o que está acontecendo? Por que um sujeito nasce em Zâmbia, nasce no Sudão, uma criança está passando fome no Iêmen, e tem outras pessoas desperdiçando dinheiro a rodo? Qual é a explicação para as injustiças? Qual a explicação para o mal? Para as diferenças? Porque tem que ter uma explicação. Deus existe? Se existe, por que ele permite que essa bagunça esteja desse jeito? Esse troço esteja assim? Por que ele permite que pessoas más, pessoas ruins, pessoas que odeiam, atinjam grandes cargos e façam mais mal ainda? Por que os bons sofrem? Tudo isso é questão existencial. Tudo isso tem que ter uma explicação. E se não tem, eu vou viver a minha vida da melhor forma que eu puder.
E aí o egoísmo e o orgulho têm prevalência, é lógico. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Vou defender o meu pedaço, vou viver da melhor forma que eu consigo. Isso é lógico, isso é razoável, quando eu não tenho informações. Só que a doutrina espírita traz informações de vida espiritual. Nos fala que existe uma razão para estar aqui, porque a gente tem um passado, a gente tem matrizes que atraem as coisas que acontecem hoje, e hoje nós criamos matrizes das coisas que acontecerão amanhã. Nossas escolhas criam consequências, matrizes para as novas escolhas. Então existe uma razão, não existe injustiça, mas existem injustos. Porque a injustiça seria colher aquilo que eu não semeei. Não é colher aquilo que eu quero. Porque se eu semeei, eu vou colher. Se eu plantei abacate, não tem jeito, eu vou ter que colher abacate. Independente de eu gostar ou não de abacate. Só que o abacate não dá no mesmo dia da plantação. Tem um gap de tempo entre plantar e colher. E muitas vezes esse gap de tempo passa da vida material. Ele vai acontecer na vida espiritual. Então, quando eu começo a entender que as sociedades espirituais, essa informação está aqui, por isso é o Consolador prometido. Quando eu começo a entender que eu não tenho um espírito, que eu sou um espírito, é muito diferente de ter um espírito e ser um espírito. Eu sou um espírito com um corpo de carne, eu não sou um corpo de carne que tem um espírito. E é o espírito que continua e o corpo fica. Necessariamente eu começo a rever valores. Opa, espera aí, eu sou um espírito. Então os valores do espírito têm predominância sobre os valores da matéria. Os valores da matéria não têm valor nenhum? Tem sim, senhor, desde que não entre em choque com os valores do espírito. Porque eu estou vivendo no mundo material, claro que os valores materiais são importantes. Importantíssimos. Só não são prioritários, quando eles se chocam com os valores do espírito. Se é para complicar a minha vida espiritual, é melhor não roubar dinheiro da merenda, dinheiro do hospital, se eu tiver um cargo público. É melhor gerenciar os bens que eu tenho a benefício do coletivo e não ser um predador da sociedade em que eu vivo. Porque tudo isso é semeadura. Portanto, tudo isso terá colheita. Mas a lei dos homens é imperfeita. Sim, dá para enrolar a lei dos homens. Aliás, como dá? Até porque os que julgam também são imperfeitos. E botam imperfeito nisso. Mas a lei divina não. Porque a lei divina está na consciência. Não tem como fugir da consciência. Não tem tribunal na erraticidade. Graças a Deus. Muito menos Supremo. Não tem. É consciencial. É gravitação moral. Isso é terrível, gente. E fantástico. Porque aqui nós estamos misturados por uma necessidade evolutiva, numa heterogeneidade muito grande de bons, maus, mais ou menos. Até santos. São poucos, mas tem. Que vem ajudar. Gente terrível. Muito má. Mas na erraticidade não, porque é peso espiritual. Toda escolha afeta diretamente a vibração das nossas moléculas do perispírito. E quando a gente desencarna, o nosso perispírito tem um peso, uma densidade, peso específico, uma densidade. Então ele vai para as regiões compatíveis com a sua densidade. Como se eu pegasse uma rolha e um prego e colocasse na água. A rolha e o prego em cima de uma superfície plana, mundo material, elas ficam no mesmo plano. Mas quando a gente coloca na água, a rolha fica para cima e o prego vai lá para baixo. Porque eles têm densidade diferente. E a água é um meio mais fluido do que o meio material. A erraticidade é a mesma coisa. Então a gente vai conviver com os iguais. Iguais a quem? A nós. E aí, é inferno ou é céu? Depende. Olha para o espelho, faz uma autoavaliação. E aí você vai saber se é céu ou se é inferno.
Tem um consultor americano, já morreu, Stephen Covey. Muita gente conhece, que escreveu aquele livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Produtivas. Acho que o nome é esse, mas eu sei que são os 7 hábitos. O Stephen Covey foi um dos maiores consultores corporativos americanos do seu tempo, inclusive de presidentes americanos. Foi um consultor muito... Não era religioso, apesar de ser altamente espiritualizado. E ele tinha um exercício que a minha hora está terminando, eu vou deixar para a gente pensar nesse exercício. Ele diz o seguinte: imagina que você estivesse no seu enterro. O que você acha que as pessoas estariam falando de você? Isso é um exercício de autoconhecimento muito interessante. Não é o que você acha. Porque no enterro o pessoal fala. Então, o que você acha? Eu até aumentaria a pergunta: você acha que iriam ao seu enterro? E as pessoas que fossem, o que estariam falando? Tá? Pois bem, agora, aí ele passa para a segunda parte do exercício. O que você gostaria que as pessoas estivessem falando de você? Aí ele disse: se houver uma diferença muito grande, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de reverter o quadro. Nós temos uma informação significativa, motivacional, para mudanças muito fortes que Jesus propõe. São mudanças de valores, são formas de nós agirmos, são modelos mentais, comportamentos, paradigmas instalados no nosso espírito há muito tempo, séculos, talvez milênios, difíceis de mudar. Não é mole, não. Não tem moleza. Ninguém disse que seria fácil, ele mesmo disse que não seria fácil. Se a gente aqui, com um vício adquirido nessa encarnação, vamos pegar aqui um vício de fumar, que é um vício socialmente aceito. Não estou falando de qualquer vício, mas pegar fumar. Para se desintoxicar de um vício de fumar, é um sacrifício, e eu posso falar isso porque eu já parei de fumar há mais de 30 anos, mas fumei durante muito tempo. Foi duro. Passar por toda aquela parte de desintoxicação, da necessidade do organismo, da droga. Foi dificílimo. E um vício que, no máximo, 20 anos. Meu pai, que morreu com 90 anos, já tinha parado de fumar há uns 50 anos. Quando ele entrou no hospital, foram fazer uma avaliação nele lá no pulmão, ele ainda tinha marca. O médico veio perguntar a gente: ele fuma? Não, parou de fumar há mais de 50 anos, pois o pulmão dele ainda está marcado. Então, um vício desse, numa encarnação só, já é um problema. Imagina vícios que nós trazemos há milênios. Não são fáceis, mas tem uma proposta de mudança e tem um incentivo. Esse é o Consolador. A base motivacional para a mudança proposta por Jesus. Não tem céu, não tem inferno. Tem mundo espiritual, onde os espíritos se agrupam por suas qualidades ou falta de qualidades morais. E mais uma coisa interessante, não é para sempre. Mudou, muda. Parece redundante, né? Mudou a semeadura, muda a colheita. Mas enquanto não muda, a colheita permanece. Isso é profundamente justo. E é profundamente misericordioso dizer: mas você só colhe o que você plantou. Muda a plantação, que você muda a colheita, porque a qualquer momento o almoxarifado divino te propicia sementes para a mudança de plantação. Só depende de você. Isso é libertador. Não depende de ninguém, só depende de nós. Então, sofrimento é opcional. Porque se a gente sofre, é por opção. Porque a proposta de Jesus é libertadora. E que Ele possa nos fortalecer nesse momento em que a gente já está aqui, buscando conhecimento, no esforço. Mas a gente precisa de força, a gente precisa de incentivo.
E, com certeza, se a gente abrir a mente para isso, essa força e esse incentivo nos serão fornecidos. Porque nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Um só rebanho, um só pastor. Enquanto houver uma ovelha perdida, eu estou atrás dela para trazer para o meu rebanho. São as palavras dele. E que ele possa nos achar se estamos perdidos e trazer para o rebanho dele. Muito obrigado pela atenção. Muita paz a todos.